A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos em Cristo, professores da Escola Bíblica Dominical, aqui é o pastor Luiz Fabiano Leles, e nós estamos em mais uma ministração das lições bíblicas da EBD, da CPAD. Esse trimestre nós estamos estudando sobre até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. O objetivo desse trimestre é despertar na igreja a responsabilidade que ela tem de continuar pregando o Evangelho até que Jesus Cristo volte para buscar a sua igreja. Na lição número 1, nós vimos sobre a grande comissão dada pelo Senhor Jesus, de maneira transcultural. Na lição número 2, nós vimos sobre as missões transculturais, a origem das missões transculturais e a base, o fundamento das missões transculturais, que é o amor de Deus. E nesse domingo nós estudaremos a lição número 3, que vai tratar sobre missões transculturais no Antigo Testamento. O textuário dessa lição está lá em Isaías 49, o verso 6, e a verdade prática nos fala sobre o amor de Deus que Deus teve pelas nações. Deve ser o mesmo objetivo de todos aqueles que militam, pela salvação das almas perdidas. O mesmo amor que Deus teve, também a igreja deve ter pelas almas perdidas. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 e 9, versículo 17 ao 22, trata, se não me engano, trata exatamente da história de Elias e a viúva de Sarepta. E também no livro de Jonas, no capítulo, o profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2. É imprescindível que o professor conheça a história como um todo, e não apenas os versículos que estão na leitura bíblica em classe. Então leia todo o capítulo 17, principalmente a parte que vai falar lá, de Elias e a viúva de Sarepta, que Deus realizou através da vida dele ali para aquela mulher estrangeira, e também do profeta Jonas, para que você fique inteirado do contexto da lição. Pois bem, antes de nós começarmos, se você que é novo por aqui, quero te convidar a conhecer o nosso canal. Trabalho com subsídios para a Escola Bíblica Dominical, mas também no próprio canal, na playlist, você vai ter outros assuntos, mensagens, estudos que ali também são ministrados. Devo avisar a você que é novo por aqui, porque os irmãos que já nos acompanham já sabem, a nossa gravação ela é 100% amadora, gravo num ambiente residencial, então vez ou outra você vai ouvir aí algum barulho externo de carro passando, alguma coisa assim, mas nada que atrapalhe aí você entender e compreender a nossa lição. Pois bem, irmãos, a lição de domingo agora é muito importante, porque a gente vem falando que o nosso Deus é um Deus que missões transculturais está no seu coração. E o Antigo Testamento está recheado de textos e fatos que nos mostram exatamente isso. O Deus missionário presente no Antigo Testamento. E o que nós veremos nessa lição, assim, de um modo bem detalhado? Primeiro, nós vamos observar nessa lição, confirmar a natureza missionária de Deus no Antigo Testamento. Nós vamos verificar também qual que é a perspectiva da missão transcultural no Antigo Testamento. Verificaremos também a escolha de Israel para ser um povo com propósito missionário, ou seja, quando Deus escolhe Israel, Deus escolhe esse povo para ser um povo com propósito missionário. Nós estamos aprendendo desde a lição passada que Deus não escolheu Israel apenas Israel para a salvação. Então, Deus escolheu Israel com um propósito missionário para que através da santidade deles o nome do Senhor pudesse ser conhecido em todas as nações. Fazia parte do plano transcultural divino de salvação. Então nós veremos isso com mais detalhe durante a ministração da lição. Veremos também o amor universal e atemporal de Deus na missão transcultural a ser desempenhada por Israel, porque Deus vai demonstrar o seu amor não apenas pelo seu povo escolhido, mas também por todas as nações. E por fim nós vamos ver as alianças que Deus fez com a humanidade, que também fazem parte dessa missão transcultural de Deus. Então são esses assuntos que nós iremos abordar de uma maneira bem detalhada, buscando sempre explicar, simplificar e não complicar.
Vamos então ao nosso primeiro tópico. Nesse primeiro tópico aqui, nós vamos abordar exatamente sobre Israel como um povo escolhido com um propósito missionário. Nós vamos ver, na verdade, nesse texto, nesse tópico aqui, um plano divino de missões transculturais. Nós vamos então observar que quando ocorre a queda do homem, Deus não foi pego de surpresa. Deus não foi pego ali de modo surpreso. Nossa, o homem pecou, o que eu vou fazer agora? Não. Deus é onisciente e presciente. Então, quando o homem peca, Deus já tinha pronto o seu plano divino de salvação, que incluía uma missão transcultural. Então, primeiro, nós vamos observar nesse tópico aqui que quando Deus escolhe o povo de Israel, Deus os escolhe para que através deles as nações pudessem alcançar a salvação. O que vai acontecer por meio de Jesus Cristo, que é descendente de Israel. Então vamos ver o plano divino de missões transculturais que incluía o povo de Israel como o povo que Deus iria usar para trazer salvação à humanidade. Então, primeiramente, vamos ver o propósito missionário de Deus na escolha de Israel. Então, enquanto nós observamos a história de Israel, a história bíblica, nós vamos verificar que desde os tempos antigos, Deus sempre tinha vontade de que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Isso é verificado em Mateus 24:14. Quando você então lê o Antigo Testamento, você vai ver que Deus tinha no seu coração esse propósito, que a pessoa do seu Filho Jesus pudesse ser conhecido entre todas as nações da terra, entre todas as nações da terra. Agora, para que isso acontecesse, ou seja, para que todas as nações da terra pudessem conhecer a salvação, conhecer a luz, a imagem que nós colocamos sugestiva, mostra exatamente o profeta dizendo para o povo: olha, vocês foram chamados para serem luz entre os gentios. Eles seriam a luz que iria anunciar a luz, que é o Senhor Jesus. Então, para que isso acontecesse, ou seja, para que todos os povos pudessem conhecer a Jesus, o que Deus fez? Deus precisava escolher um povo. Então, dentro do plano divino transcultural de Deus de salvação, a nação de Israel foi escolhida exatamente com esse propósito, para ser um povo missionário. E a partir daí, então, esse povo seria uma testemunha de Deus aqui na terra, seria a luz entre os gentios, exatamente para levar a salvação não apenas para eles, mas também para todas as nações da terra. Então Deus escolhe o povo de Israel com esse propósito missionário. Eles seriam os portadores daqueles que iriam levar a luz até os gentios, trazer a luz até os gentios. Essa luz nós sabemos que é a pessoa do Senhor Jesus. Então, quando nós vamos lá para João, no capítulo 1, quando diz veio para o que era seu, muitos aprenderam que ao longo dos anos que esse versículo está dizendo que Jesus veio somente para o povo de Israel. Não, Jesus não veio somente para o povo de Israel. Quando você vai ali no original grego desse versículo, o original grego ali, a tradução é veio entre os seus, e os seus não o receberam. Ou seja, Jesus veio com a missão de salvar o mundo, e ele veio entre os judeus, porque é da nação de Israel que ele viria, mas os seus não o receberam. Então, essa lição vai mostrar para nós que desde o Antigo Testamento, Deus já tinha o propósito de salvar a humanidade, não apenas Israel, mas Jesus precisava vir de um povo. E é quando então o povo de Israel é escolhido para ser esse povo que iria ser o povo com o propósito missionário de anunciar o Salvador para o mundo. Então, nós vamos observar que essa escolha de Israel, ela foi baseada numa promessa que Deus fez para Abraão lá atrás. Lembra a lição passada? Então, no versículo 3 do capítulo 12 de Gênesis, no finalzinho, disse, olha, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, quando Deus chama Abraão e escolhe Abraão e faz uma promessa para Abraão, dentre essa promessa estava exatamente essa, que
através da vida de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E por quê? Porque através da vida de Abraão seria formada uma grande nação, essa nação é Israel, e entre essa nação, ou seja, desta nação, viria o Salvador, que é o Senhor Jesus. Então, o povo de Israel foi escolhido por Deus exatamente com o propósito missionário de revelar o caráter de Deus, de revelar os desígnios de Deus, né? Para que todas as nações ao redor, através da conduta de Israel, através da adoração de Israel, através da obediência a Deus que Israel deveria dar, então todas as nações elas seriam atraídas até Deus. Então, através da conduta, do comportamento, da obediência, da adoração a Deus, as outras nações deveriam, Israel deveria demonstrar para as outras nações, que quem era o único e verdadeiro Deus. Por que único? Porque as nações ao redor eram politeístas, mas através da adoração de Israel ao único Deus, então eles iriam demonstrar ao mundo quem era o único e verdadeiro Deus. Então esse é o propósito missionário de Deus na escolha do povo de Israel. Então por isso que esse tópico vai nos mostrando que já fazia parte do plano de Deus a salvação da humanidade, não apenas a salvação de Israel. Então, Deus escolhe esse povo, faz uma promessa que através de Abraão, da família de Abraão, todas as famílias da terra serão benditas, e essa bênção que Deus está prometendo aqui para toda a descendência, para todas as famílias da terra, através da vida de Abraão e sua descendência, já vimos na aula passada que não é uma bênção material, mas é uma bênção espiritual que se refere a quem? Que se refere exatamente à pessoa do Senhor Jesus. Então, Israel é incluído dentro do plano de Deus e escolhido por Deus como povo, dentre o qual nasceria o Salvador do mundo, e até que isso acontecesse, então, Israel seria o portador, Israel seria os missionários que iriam trazer luz para os gentios. Só que quando nós observamos a história bíblica, nós vamos verificar que Israel, infelizmente, ele vai cometer falha como povo missionário que era escolhido por Deus. E a imagem já sugere para nós uma dessas falhas, que era uma falha muito séria. Então nós vamos ver que a missão de Israel, então, como um povo missionário escolhido por Deus, incluía, primeiro, viver de acordo com a lei de Deus, porque vivendo conforme a lei de Deus era para eles refletir a santidade de Deus. E essa vida de santidade, então, ela iria atrair as outras nações para o verdadeiro Deus. Então, incluía nessa missão missionária de Israel exatamente viver conforme a lei de Deus em santidade, para que através do comportamento deles, da conduta deles, eles pudessem ser, as outras nações pudessem ser atraídas até Deus. Mas nós vimos que ao longo da história Israel vai falhar nessa missão. Vamos ver aqui algumas falhas de Israel. Por exemplo, eles se contaminaram, com as religiões pagãs dos povos vizinhos ali entrando pelo caminho da idolatria. A imagem sugestiva que nós colocamos aí é aquele episódio lá das abominações do templo. Inclusive estudamos sobre o livro de Ezequiel, um trimestre desse daí, falamos sobre isso. Então, Israel entrou pelo caminho da idolatria, Israel passou a se preocupar mais com a identidade deles como nação, e deixando de lado a vocação de serem testemunho de Deus, começaram a ter uma preocupação da identidade como nação, como país, e deixaram de lado a vocação de serem testemunhas de Deus, missionários de Deus aqui na terra. Outra falha, Israel se envolveu com pecados morais que relativizavam a aliança de Deus. Então nós vemos que Israel vai, infelizmente, falhar, vai cometer falhas. Nada diferente dos dias de hoje. Porque quando você entende, vamos ver isso mais na frente, quando você entende que a Igreja de Cristo, ela é hoje a responsável pela missão transcultural, pela grande comissão de pregar o Evangelho, a Igreja também está falhando. Está falhando no seu comportamento, está falhando na sua conduta, muitos se envolvendo com o secretismo religioso,
muitos se envolvendo com imoralidades, muitos líderes também, membros de igrejas se envolvendo com corrupção. Então, da mesma forma que Israel falhou na missão deles, a igreja também está falhando na missão dela. Mas, como Deus é misericordioso, nós vamos ver que, apesar das falhas de Israel, no cumprimento da missão deles transcultural, de levar às nações o conhecimento do único e verdadeiro Deus, pela misericórdia de Deus e não por merecimento, Israel vai deixar uma contribuição para o mundo. Então, embora e apesar das falhas de Israel ali, Deus vai tornar Israel uma bênção para as nações do jeito que ele tinha prometido lá atrás. E Israel vai contribuir na revelação do plano divino ao mundo. E como é que Israel, mesmo falhando, cometendo as suas falhas, como é que Israel contribui para o plano divino, né, de salvação para o mundo? Olha, da seguinte forma: primeiro, apesar das falhas, Israel, eles vão a preservação e a tradução das escrituras é uma contribuição de Israel. Você pode observar que eles cuidadosamente eles preservaram, né, os textos do Antigo Testamento, mantiveram a revelação de Deus intacta por meio da tradução da palavra de Deus para o grego, já que o grego era a língua mais amplamente falada na época. Eles um grande exemplo disso é exatamente a tradução da Septuaginta. Todos os professores de escola dominical têm que saber o que é Septuaginta. Se você que está ouvindo a minha aula não sabe o que é Septuaginta, então vá consultar. Não vou explicar aqui. Fica aí um dever de casa para você que não sabe o que é Septuaginta. Eu acho muito difícil você que é professor não saber o que é Septuaginta. Então, se você não sabe, pesquise. Então, Septuaginta foi uma da tradução da Bíblia que Israel deixou a sua contribuição para que as pessoas, né, daquela época pudessem entender as Escrituras. Olha só, a atuação dos profetas do Antigo Testamento também foi uma contribuição de Israel para o mundo, porque profetas como o profeta Isaías, né, eles já antecipavam lá naquela época que as nações e os gentios ouviriam a palavra de Deus e seriam iluminadas por ela. O texto que nós lemos fala que vocês serão luz entre os gentios. Isaías 2, 2 ou 4, você vai ler no entendimento pré-tribulacionista, ali fala do milênio, 42, 1 ao 7. Enfim, esses textos mostram que a palavra de Deus seria ouvida por todas as nações e seria iluminados por essa palavra. E aí, quando você vai para João capítulo 1, versículo 1 e 2 e 14, você vai ver exatamente que nesse sentido da palavra ser conhecida por todos, nós vamos ver que nesse sentido Cristo, ele é essa palavra encarnada que veio de Israel como Salvador do mundo. Em João capítulo 1, versículo 1 e 2 diz: olha, no princípio era o verbo, e outra tradução diz palavra, porque verbo é a palavra. Então vamos fazer assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E aí o versículo 14: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é o cumprimento dessa palavra. Hoje não há ninguém no mundo que não tenha ouvido falar dessa palavra que é Cristo. Mesmo nos países onde não são permitidos ouvir o Evangelho, existem pessoas que já ouviram falar de Jesus de alguma forma. De alguma forma, as pessoas já ouviram falar de Jesus. Com outros nomes, talvez, mas já ouviram falar de Jesus. Então, Israel deixou essa contribuição, apesar das falhas, para o mundo. Da mesma forma também, a igreja tem deixado, apesar das falhas, a igreja tem deixado a sua contribuição no cumprimento dessa missão transcultural de pregar o evangelho. Porque, assim como no povo de Israel havia os remanescentes, na igreja de hoje também há os remanescentes que lutam e prezam pela pregação do evangelho, pelo cumprimento dessa missão transcultural. Então, nesse primeiro tópico, é nós mostrarmos para os nossos alunos que, dentro do plano divino de missões transculturais de Deus para levar o homem à salvação, Deus incluiu um povo, escolheu um povo. Essa escolha começa a partir de um homem. A partir desse homem, uma grande nação é formada e, através dessa nação, nasceria aquele que iria trazer salvação, não apenas para Israel, mas salvação para todo mundo. Então,
Não existe essa de que Jesus veio apenas para os judeus. Não. Jesus veio para morrer em favor de todos. E no versículo que diz que que veio para o seu, já dissemos aqui, é que ele veio entre os seus, porque ele nasceria do meio dos judeus, para que assim todas as nações do mundo pudessem alcançar a salvação. Para dar mais fortalecimento a esse entendimento de que Deus, ele sempre já tinha as nações do mundo no seu plano divino de redenção, e não apenas Israel, mas usaria o povo de Israel para trazer essa bênção, é exatamente o amor de Deus para com as outras nações. Então, nesse tópico, nós vamos abordar o amor universal e atemporal de Deus. Por quê? Porque o amor de Deus é tão grande, não só com Israel, mas com outras nações, que os olhos de Deus sempre foram olhos redentor. Então, os olhos redentor de Deus sobre todos os povos. A imagem sugestiva que nós colocamos aqui, esse ser representando Deus, olhando para o planeta Terra, e sobre ali o globo terrestre está a imagem de Jesus Cristo crucificado. Por quê? Porque esse é o olhar redentor de Deus sobre todos os povos. Então, quando Deus olhou para todas as nações, olhou para todos os povos, ele olhou pelo seu amor, devido ao seu amor, que é universal, que é atemporal. Ele olhou com um olhar redentor, não apenas só sobre Israel, mas sobre todos os povos. Então Deus olha para a terra e vê Jesus, porque Jesus é que foi enviado como redentor da humanidade e não apenas de Israel. Então, desde o Antigo Testamento, Deus tinha essa preocupação clara. Deus tinha esse plano claro para a redenção de todas as nações e não somente da nação de Israel. Então, quando você vai para o Novo Testamento, você percebe que no Novo Testamento, essa visão redentora de Deus, esse olhar redentor de Deus para a humanidade, ela é aprofundada e é realizada pela obra de Cristo no Calvário, da proclamação do Evangelho, né? Onde a salvação ela é oferecida a todas as pessoas. O olhar redentor de Deus sobre todos os povos, e não somente Israel, é tão maravilhoso, porque no Novo Testamento isso é aprofundado, e aí no Novo Testamento vemos João 3,16 dizendo, né? Porque Deus amou o mundo, não apenas Israel, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não é apenas Israel, mas todo aquele que nele crê, né, seja salvo e não o que? Condenado. Então, mais uma vez aqui, o primeiro tópico reforça a ideia do segundo, de que o povo de Israel é escolhido, é um povo especial, não para a salvação apenas deles, mas é um povo especial porque deles iria nascer o Salvador do mundo, inclusive o Salvador deles também. Porque Deus, o seu amor é universal, não é um amor exclusivo de um povo, mas é um amor universal sobre todas as nações. E agora, todo aquele que nele crê, o crer aí implica num processo de acreditar, de receber Jesus, de continuar servindo a Ele, hoje ele recebe a salvação. Então, esse olhar redentor de Deus foi um olhar que ele não foi centralizado apenas no povo. Então, existe uma abrangência desse olhar de Deus. Existe uma abrangência do olhar redentor de Deus. Então, nós podemos perceber a preocupação de Deus para com as outras nações no Antigo Testamento. De que forma? Olha só, o tema da lição é lições transculturais no Antigo Testamento. Então, o principal objetivo da lição é mostrar a ação de um Deus transcultural no Antigo Testamento que tinha uma preocupação não apenas com Israel, mas que tinha uma preocupação com as outras nações. Então, essa abrangência do olhar redentor de Deus no Antigo Testamento com outros povos, abrangendo outros povos, nós podemos ver, primeiro, pela atitude do profeta Elias para com a viúva de Sarepta. E aí que eu disse que é importante o professor ler todo o capítulo 17 e entender
essa história de Elias e a viúva de Sarepta. Não vou ficar contando a história aqui para gastarmos tempo. Não é para perder tempo, porque com a palavra de Deus se perde tempo. Mas se gasta tempo, às vezes, com um assunto que você já conhece. Então, se você não conhece a história de Elias e a viúva de Sarepta, leia a história. E ali vamos ver que a atitude do profeta Elias para com a viúva de Sarepta foi uma demonstração dessa abrangência do olhar redentor de Deus. Por quê? Porque ali, através da vida de Elias, Deus vai multiplicar o azeite e a farinha dessa viúva. Deus vai ressuscitar. Deus vai ressuscitar uma criança. Então vemos que na narrativa de Elias ali, essa narrativa que conta a história de Elias, essa viúva de Sarepta, nós vamos encontrar um exemplo de um encontro transcultural que demonstra exatamente o quê? A provisão de Deus além das fronteiras culturais e étnicas, porque essa mulher era uma mulher estrangeira. Então essa atitude aqui de Deus usando Elias para abençoar essa mulher é uma atitude que mostra para nós a abrangência do olhar redentor de Deus, que tinha uma preocupação não apenas com Israel, mas também com outras nações. Então, por este acontecimento aí, Deus se tornou conhecido de uma estrangeira. E Deus vai destacar ali sua soberania, vai destacar o seu amor, suprindo a necessidade mesmo em contextos transculturais. Então, os milagres que Deus operou no Antigo Testamento, através dos profetas, em favor de alguém que não era judeu, era exatamente para mostrar a abrangência do olhar redentor de Deus e a preocupação de Deus com outras nações também, e não apenas com os judeus. Um outro exemplo também é a missão de Jonas em Nínive. Bom, também é outra história que todos nós conhecemos. Nós não vamos aqui ficar contando a história de Jonas, porque você, professor, necessariamente tem que conhecer a história de Jonas. Mas se você não é professor e acompanha o nosso canal e você quer conhecer a história de Jonas, leia o livro de Jonas todinho, são 4 capítulos, se não me engano apenas. Rapidinho você lê a história. Bom, o que acontece ali? Deus propôs no coração destruir a cidade de Nínive. Para isso, Deus escolhe Jonas para que Jonas vá ser o missionário que vá pregar para que aquela cidade pudesse ter a oportunidade de arrependimento. Veja, um povo que não é judeu. Informações extrabíblicas, e aqui eu quero dizer que são informações extrabíblicas, pesquisas históricas. Então, não sai dizendo por aí que eu disse que está na Bíblia, porque são informações extrabíblicas que fazem sentido. Informações extrabíblicas nos dizem que a recusa de Jonas em ir pregar o evangelho, pregar para a cidade de Nínive, é porque esse povo de Nínive era um povo cruel, era um povo ruim, era um povo que torturava as pessoas. E informações extrabíblicas e alguns historiadores, eles contam que esse povo de Nínive teria, aqui no campo da suposição, teriam torturado e matado os pais de Jonas. E por isso Jonas recusa, então, ir pregar para esse povo. Por quê? Porque Jonas tinha raiva desse povo, apesar de ser um profeta de Deus. E Jonas sabia que ele pregando e o povo se arrependendo, Deus iria perdoar aquele povo. Então, tudo que Jonas realmente queria, dá para perceber, é que aquele povo se lascasse todo. Mas Deus tinha no seu plano que aquele povo pudesse ter a oportunidade de arrepender-se, um povo que não era judeu. O que Deus faz? Depois de muitos acontecimentos que você sabe sobre a recusa de Jonas, Jonas vai pregar em Nínive e acontece exatamente aquilo que Jonas não queria que acontecesse. A primeira imagem, então, sugestiva é o Jonas pregando, e a segunda imagem é o quê? É o povo exatamente o quê? Se arrependendo. Então, esse fato histórico de Jonas mostra para nós exatamente isso, que a misericórdia de Deus, o amor de Deus, não está restrito a um grupo específico de pessoas, não. Mas o amor de Deus, a misericórdia de Deus, ela se estende, a todos os povos e nações, no qual o seu amor e a sua graça é enfatizado. Então vamos ver que na sequência do fato histórico que quando Deus vê o genuíno arrependimento daquele povo, do Ninivitas, o que Deus faz? Deus suspende o juízo que ameaçava aquela cidade. Então aqui é mais um fato de demonstração da preocupação que Deus tinha com a salvação de outros povos, e não apenas da nação
de Israel. Então, podemos concluir nesse tópico que Deus, ele é o Deus redentor de todas as nações. Então, essa imagem que eu venho usando desde a primeira aula, desse ser com os braços abertos, é exatamente retratando, ilustrando que essa é a postura desse Deus. É um Deus que está de braços abertos para receber não apenas um povo específico, mas para receber todas as nações. Então, esse conceito de que Deus é um Deus de todas as nações fica bem evidente aí em várias passagens do Antigo Testamento que ressaltam exatamente a soberania de Deus, não apenas sobre Israel, mas a soberania de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus sobre todos os povos. Você vai ver outros casos lá em que Deus se preocupa, mas você vai ver outros casos também em que Deus pune. Por quê? Porque Deus é justo. E a justiça de Deus ela é operada tanto também para um povo específico, também como para todas as nações que se afastam dele. Então, Deus é o Deus redentor de todas as nações. Quando você vai para o Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, e nas Epístolas, essa ideia de salvação para todas as nações e não apenas para Israel, ela é concretizada. Ou seja, no Novo Testamento vai ser a concretização da visão profética do Antigo Testamento acerca de um Deus redentor, não apenas para um povo especificamente, mas para todas as nações da terra. Então, nesse primeiro tópico, é você, professor, explicar para o seu aluno, reforçando que o amor universal de Deus, o amor atemporal de Deus, atemporal quer dizer a todas as épocas, é um amor que fez com que Deus olhasse com um olhar redentor, não apenas para o povo de Israel, mas para todas as nações da terra. Pois bem, e assim chegamos ao nosso terceiro tópico. No terceiro tópico, nós vamos abordar outro elemento ou elementos que fazem parte dessa missão transcultural de Deus, que é exatamente o que? As alianças que Deus fez com o homem no Antigo Testamento, o pacto universal que Deus fez com o homem no Antigo Testamento. Então, a imagem que você vê nos dá um conceito do que é aliança. Bom, para nós falarmos sobre as alianças que Deus fez com o homem no Antigo Testamento, nós precisamos entender o que é aliança. O que é aliança? Olha, aliança nada mais é do que um pacto, um acordo que é feito entre duas partes, e nesse acordo, nesse pacto, é estabelecido algumas obrigações para ambas as partes e também consequências caso não seja cumprido ou violado as condições que serão estipuladas nesse pacto. Então, a imagem desses dois homens apertando a mão e sobre eles a imagem de uma aliança, eu estou passando a mensagem aqui de que aqui foi feito um pacto, aqui foi feito um acordo, foi feita uma aliança, aqui foi feito um acordo, uma aliança entre duas pessoas que, nesse acordo, nessa aliança, nesse pacto, têm obrigações mútuas, tem consequências para ambos também se violarem ou descumprir as condições que eles impuseram nesse pacto. Então, nós podemos observar que desde a queda do homem, Deus faz acordos com o homem, Deus faz pacto com o homem, Deus faz aliança com o homem. E Deus fez algumas alianças, vamos citar aqui algumas alianças do Antigo Testamento, alguns acordos, pactos que Deus fez com o homem no Antigo Testamento. Vamos lá. Exemplos, vejamos algumas dessas alianças. Primeiro, Deus faz uma aliança com Adão. Nessa aliança com Adão, Deus vai dizer lá em Gênesis 2, 16, 17, que Adão e Eva, na verdade, que eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que eles comessem, o que aconteceria? Eles morreriam. Certo? Então, isso é o quê? Um acordo. É um pacto. Qual que é a condição? Obediência a não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Qual seria a consequência? A morte. Só que nesse acordo e nessa aliança também estava incluso eles tomarem conta da terra. Tanto que eles vão cuidar do jardim, vão governar a criação e cuidar do jardim. Mas essa aliança foi quebrada. Adão e Eva quebraram uma condição do acordo e pecaram. E como resultado da quebra do acordo da parte deles, o que aconteceu?
o pecado entrou no mundo e as consequências veio não apenas para Adão e Eva, mas as consequências veio para todo o planeta. Eles tiveram que ser expulsos do Jardim do Éden. E por que Deus os expulsou do Jardim do Éden? Porque no meio do jardim estava a árvore da vida. E eles agora em pecado. Se eles comem da árvore da vida, eles viveriam em pecado eternamente. Então Deus os expulsa do Jardim do Éden como consequência, exatamente para impedi-los, porque agora Deus já tinha o plano preparado, lembra-se, o plano de redenção preparado para que eles pudessem resgatar a vida eterna. Porque o homem foi criado para ter vida eterna. Mas agora, o pecado poderia tirar isso deles, mas Deus já tinha um plano preparado, e nesse plano, repito, incluía a escolha de um homem, através desse homem nasceria uma nação, e através dessa nação, no meio dessa nação, viria esse que iria resgatar a vida eterna para o homem. Então, esse é o primeiro exemplo de aliança que Deus fez com o homem, que também fazia parte do plano transcultural, né, divino de Deus em missões. Segundo, a aliança que Deus fez com Noé. Depois do dilúvio, Deus fez um pacto com Noé. Deus fez uma aliança, um acordo com ele, que nunca mais destruiria a humanidade com a água, com o dilúvio. E como marca, como garantia desse acordo, sempre que o arco-íris, vai falar arco, né? Sempre que o arco-íris aparecesse no céu, era o sinal do acordo de que Deus não destruiria mais a humanidade com água. Outro exemplo de aliança. O outro exemplo de aliança é a aliança com Abraão. As imagens estão na sequência. É a aliança com Abraão. Já vimos na aula passada. Deus faz um pacto com Abraão. Que o nome dele foi mudado de Abrão para Abraão, e que ele seria pai de uma grande nação, e que, através da vida dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. E esse pacto aqui que Deus faz com Abraão, essa aliança que Deus faz com Abraão, é uma das mais significativas. Por quê? Porque Deus vai estabelecer ali o povo escolhido por ele para poder trazer à terra aquele que é o Salvador do mundo. Todas essas alianças estão fazendo parte dessa missão transcultural de Deus. Prosseguindo, a aliança que Deus faz com Moisés e com o povo, do capítulo 19 ao capítulo 24 de Êxodo, você vai ver essa aliança. Era uma aliança que ela estabelecia as leis e obrigações religiosas e leis morais para o povo de Israel, que o povo tinha que obedecer. Deus faz essa aliança. Temos também a aliança davídica. Depois em casa você lê as citações com mais calma. Qual era o conteúdo dessa aliança davídica com Davi? Era exatamente que a linhagem real de Davi seria estabelecida para sempre e que vai se cumprir em Cristo. Não faltaria sucessor no reino de Israel, e teria um rei que seria um rei eterno. E esse rei é quem? Esse rei é o Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós temos o exemplo de algumas alianças que Deus fez com o homem, e essas alianças, repito, faziam parte dessa missão transcultural de Deus. Agora, em todas as alianças que Deus fez com o homem, havia dois tipos de alianças. E aqui vamos analisar muito bem. As alianças que eram condicionais, tinham uma condição, e as alianças que eram incondicionais. O que é uma aliança condicional? Bom, a aliança condicional é aquele acordo, é aquele pacto que é feito entre duas partes, onde há uma condição, e essa condição pré-estabelecida, ela precisa ser obedecida. Então, olha, eu farei isso se você não fizer isso. Ou eu não farei isso se você fizer isso. Enfim, a aliança condicional que Deus fez com o homem, então, é aquela aliança em que Deus impôs uma condição. Então, vamos dar um exemplo aqui. Nessa aliança condicional, Deus promete bênçãos especiais ao indivíduo, desde que esse indivíduo faça o quê? Desde que ele cumpra as condições que foram impostas. E bem como, né, no caso de uma aliança condicional, se as condições não forem obedecidas, há punições em caso de não cumprimento. Então vamos ver um exemplo aqui de aliança condicional. Por exemplo, a aliança mosaica. A aliança que Deus faz com Moisés e faz com o povo é uma aliança condicional. Se me obedeceres, se ouvires a minha voz, se fores fiel.
Então, tanto a aliança mosaica e a aliança adâmica, ou a aliança com Adão, são alianças que tinham condições para serem cumpridas. Se essas condições fossem quebradas, aí aquele que descumpriu as condições era passível de punição. Era o que acontecia com o povo de Israel direto, por quando quebravam a aliança com Deus e entravam por aqueles caminhos que vimos lá atrás. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Então, isso é o tipo de aliança que condicional, é quando é imposto uma condição. E temos também a aliança incondicional. O que é aliança incondicional? Já é o contrário. A aliança incondicional é aquela aliança, aquele pacto, aquele acordo que Deus não impõe condições, porque não depende do homem. Então, trata-se de um pacto assim, no qual o que foi acordado depende exclusivamente de uma das partes. Então, a primeira imagem você vê uma aliança sobre a Bíblia, exatamente porque o cumprimento dessa aliança carece da obediência à palavra, vamos dizer assim. E na segunda imagem dessas mãos segurando a aliança, tipificando uma aliança incondicional que depende apenas de uma das partes, sendo, e já que estamos falando de Deus, então neste caso essa parte é Deus. E por que é uma aliança incondicional? Porque aquilo que foi prometido nesse acordo, nessa aliança, nesse pacto, vai ser soberanamente concedido ao receptor da aliança, independente das atitudes dele, do comportamento dele. Essa aliança é incondicional, por quê? Porque, sendo feita por Deus, ela tem como base, como garantia o quê? A autenticidade, a autoridade daquele que pactuou a aliança. Então, uma das partes depende somente dele, independente da atitude do outro. Quer um exemplo? A aliança com Abraão. A aliança que Deus faz com Abraão é uma aliança incondicional. Quando Deus fala que em ti serão benditas todas as nações da terra, olha, independente das falhas de Israel, independente das falhas da descendência de Abraão, realmente os povos da terra foram abençoados, porque essa bênção trata-se da pessoa de Cristo, e independente de todas as falhas, Jesus veio. É uma aliança incondicional, só dependia de Deus, não é verdade? Quando Deus fala que de ti, você será uma grande nação, também era uma aliança incondicional. Tanto que Deus fez um milagre fazendo com que eles tivessem filhos, ele e Abraão e Sara tivessem filhos já velhos, e ela, além de velha, ela era estéril. Então isso é uma aliança incondicional. A aliança que Deus fez com Davi foi incondicional, independente dos erros de Davi. Deus preservou a sucessão de Davi com o rei, e esse rei eterno que é Cristo agora. A aliança que Deus fez com Noé também era uma aliança incondicional, é garantido por Deus, tanto que até hoje, quando chove e aparece o arco-íris, é Deus mostrando, nos falando que ele fez uma aliança que ele vai cumprir. Independe do homem, depende do comportamento do homem. É uma aliança incondicional. E nessa mesma linha também são promessas que Deus faz. Tem promessas que são condicionais à obediência, à fidelidade, e são promessas que são incondicionais, não depende do homem. Mesmo que o homem peque e erre, é incondicional. Quer um exemplo? A promessa de que Jesus viria buscar vou e voltarei para vós. É uma promessa incondicional. Independente se as pessoas estão pecando ou não pecando, na imoralidade, na violência, na corrupção, não interessa. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Então, é uma promessa incondicional. Então, isso é uma aliança. Então, esses são os dois tipos de alianças que Deus fazia com a humanidade. E todas essas alianças, repito, elas tinham um objetivo. Qual que é? Revelar a glória de Deus, fazendo parte da sua natureza missionária transcultural. Que coisa maravilhosa. E assim, nós chegamos ao final de mais uma lição, abordando esse tema, missões transculturais no Antigo Testamento. E qual que é a conclusão que nós podemos chegar? Primeiro, que os fatos e histórias do Antigo Testamento, e olha que não são poucas, ressaltam primeiramente a importância das missões transculturais na Bíblia. A Bíblia é repleta de exemplos de missões transculturais, porque missões transculturais sempre fez parte da natureza de Deus. Revelam também o desejo de Deus de incluir todas as nações em seu plano redentor. Então, não é apenas, Jesus não veio apenas para Israel, não.
Jesus veio para toda a humanidade. E o Antigo Testamento, com suas histórias, com seus fatos, mostram exatamente isso. Um Deus que sempre se preocupou, não apenas com Israel, mas se preocupou também com os povos estrangeiros. Isso no Novo Testamento, você vai ver que no início, alguns não entendiam isso. Pedro é um. Pedro não entendeu isso. Mesmo o Antigo Testamento estando repleto de fatos históricos que mostram Deus que se preocupa com os povos estrangeiros sem ser judeu, Pedro tinha dificuldade em pregar para os gentios. Lembra a visão que Pedro teve? Pois então, foi preciso uma ação do Espírito Santo para que Pedro entendesse que a salvação não é só para judeus, que a salvação é para todo aquele que crê em Cristo. E por último, na nova aliança, a igreja ela é a responsável pela missão de revelar o verdadeiro Deus ao mundo. Através de quê? Através do Evangelho de Cristo rompendo fronteiras transculturais. Se antes Israel era esse povo escolhido por Deus com o propósito missionário, agora, no período da graça, a igreja que é esse povo com propósito missionário. Um povo que Deus levantou com o mesmo propósito de levar o nome do Senhor a ser conhecido a todas as nações da terra, levando a luz e levando Jesus, levando a salvação para todos os povos da terra. Que Deus abençoe a sua vida. Assim chegamos ao final de mais uma lição, mostrando, reafirmando que a missão transcultural faz parte da natureza de Deus. E desde o Antigo Testamento, Deus deixou bem claro que essa questão do povo de Israel ser especial não é ser especial como exclusivista da salvação, mas é ser especial como um povo que iria trazer o Salvador ao mundo. Bom, o próximo slide que você vê é o nosso contato. Se você deseja receber esse material que eu uso aqui na ministração, tanto em PDF como em slide, para você enriquecer a sua aula, basta você entrar em contato comigo aí, que eu terei o maior prazer em levar para você. Na descrição desse vídeo eu sempre deixo um link convite de um dos grupos de WhatsApp a nível nacional que eu criei, pelo qual eu mando semanalmente esse material gratuitamente para os irmãos. Se você sentir no seu coração, se esse projeto ele é importante para você, útil para você, você quer ajudar a mantê-lo e quer fazer a sua contribuição voluntária, pode ter certeza que ela será bem-vinda. Mas se você não desejar fazer, não puder fazer, acha que não precisa, você não deixará de receber o material desde que você faça parte lá do grupo do WhatsApp. Mas, se o Espírito Santo tocar em seu coração, fique à vontade. Que Deus abençoe a sua vida, que nós tenhamos uma excelente escola bíblica dominical. E qualquer dúvida, eu estou disponível no privado. Pode ser que eu não responda na hora, mas depois que eu ver a mensagem, pode ter certeza que eu entro em contato. Que Deus abençoe sua vida e lembre-se do nosso jargão final de cada aula em vídeo. Se o seu chamado é ensinar, então que haja dedicação ao ensino. Que Deus te abençoe e até a semana que vem, em nome do Senhor Jesus Cristo.